O Menino e o Mundo nos chama muita atenção, logo de primeira, né? Pelo impacto visual. A gente é muito acostumado com aquelas produções, né, de caráter mais realístico, né, da computação gráfica. De repente você se depara com um desenho de animação, né, que nos remete diretamente, nos joga no mundo mais lúdico, no mundo mais inocente de uma criança, né, de pouca idade. Traços simples, né, e com textura de giz de cera e pastel, contribui, né, em grande maneira para essa percepção. E o que nos conta o filme, né? Ele utiliza do dispositivo inicial, né, de uma situação, né, de uma família, de um núcleo familiar, que é muito conhecido, né, uma situação que é muito conhecida para a gente, que é o êxodo rural, né? Então esse é o mote, esse é o dispositivo utilizado para nos colocar no mundo, né, da narrativa, ao que se propõe o filme. No primeiro momento, né, a gente tem aquela primeira parte onde a gente tem uma apresentação de uma família feliz no campo, né, onde se tem tudo espaço para o lúdico, o carinho familiar, até que as condições financeiras, né, praticamente obrigam, no caso o pai, a sair para a cidade, no movimento que a gente conhece e testemunha, né, constantemente, né, para a cidade. Ele sai para a cidade para procurar melhor condição de vida para sua família, para sua esposa e para o seu filho. E é aí que a gente tem o mote, essa saudade da criança pelo pai faz com que ele repita essa jornada, né, que ele saia do campo para a cidade, para que dessa maneira, no caso dele, encontrar o seu pai, né? A saudade é o que move. Só que eu chegando lá, a gente percebe, né, através do olhar da criança, e isso é muito marcante na estética do filme, que todos os objetos, eles remontam a algum universo infantil. Isso é muito bem marcado quando a gente, por exemplo, percebe que todos os aparatos, sejam máquinas, sejam tanques de guerra, né, tem uma característica, né? Eles têm uma construção que nos lembra muito um animal, né? Então isso é o retrato, isso é a percepção da criança sobre aquele mundo. Um mundo que não é carinhoso, um mundo que não é lúdico, né? Como o espaço que ele tinha antes, o espaço familiar, o espaço, né, do campo. E essa inocência vai se perdendo ao longo do tempo, né? Aí, com muita delicadeza isso é tratado, mas com o que se percebe da relação de trabalho do mundo contemporâneo, né? Trabalhadores magros, maltratados, com a fisionomia triste, compõem todo o cenário. É perceptível nas suas faces o desgaste, o cansaço, né? A dificuldade de alimentação, todos eles são muito magros, né? Que é exatamente esse retrato que a gente tem, né, dessa classe social que trabalha e que é explorada nesse processo. As grandes cidades, que muitas vezes são colocadas como um ideal, o lugar ideal para o crescimento econômico, né, muitas vezes não se mostra dessa maneira, se mostra um lugar inóspito, né, para essa população que migra do campo para a cidade, né, e que enchem, né, os bolsões de miséria, as favelas das grandes cidades, nesse movimento. Mas que também é necessário, porque são esse exército, essa mão de obra, essa sobra, é que permite a exploração do trabalho, que é o que a gente vê muito marcado
né, de uma situação onde o personagem ele é simplesmente substituído porque ele já não está com a saúde muito boa. E isso é possível por quê? Porque lá fora tem mais 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas esperando por aquela vaga. Então isso é possível, né? Então o ideal para se manter esse modelo de exploração pelo trabalho é que se mantenha um exército de mão de obra excedente e resguardado, colocado à margem ali, num bolsão, numa favela, bem representado, inclusive, né, nas estruturas dos morros, que são locais que não contribuem para a urbanização, né, dentro desse modelo, né, do que a gente vê no filme. E o que é muito colocado, né, como esse pano de fundo nessa trajetória, é exatamente esse processo de exploração e de repressão, né, para que se mantenha esse modelo sem nenhuma contestação, né? E aí a gente vê, através do desfile militar, né, uma representação, né, como fosse um aviso dado, né, olha nosso poderio, né? Então não tente vir contra nós que você não vai ter força, que veja só todo o aparato que a gente tem à disposição para reprimir qualquer movimento nesse sentido. E é de fato o que acontece, né? Um movimento libertário, um movimento de contestação, ele é violentamente reprimido. E a gente viu, né, vocês viram isso durante a história do mundo, né, que todos esses movimentos que tentaram contestar, né, normalmente eles foram reprimidos. Então isso pode nos remeter, né, por exemplo, aos movimentos da Primavera Árabe, anos recentes. A gente pode também fazer algum paralelo com os protestos, né, que foram duramente reprimidos no Brasil antes da Copa. Aí há uma questão que é bem discutida e discutível também, tanto sobre os movimentos quanto sobre a repressão sobre eles, né? E é bastante marcante nesse filme, né, que pode ser adaptado para qualquer universo, uma crítica ao processo e às ditaduras, né? Vamos lembrar que esse filme foi feito no contexto de uma pesquisa para um documentário sobre as ditaduras na América Latina, e que existem pílulas durante o filme que nos remete diretamente, né? A figura rápida da cena do Marechal no jornal, né? Da notícia do telejornal sobre os processos, e que logo em seguida vem a matéria do futebol, lembrando um pouco a política pão e circo da Roma antiga, né? Para que se mantenha esse modelo vigente de exploração pelo trabalho, né? Da estrutura econômica do capital, explorados, que geram matérias-primas que são exportadas para cidades que são isoladas e bem protegidas dessa massa pobre, trabalhadora, e mais que se devolve a ela, né, produtos manufaturados de alto valor agregado para o consumo. E essa riqueza, né, ela retorna para essa cidade protegida, longe desse mundo feio, desse mundo pobre, desse mundo da exploração do trabalho, né? Então a gente tem todo esse pano de fundo, né, que na verdade é essa construção que é disparada pelo processo do êxodo que veio da saudade da criança em busca do seu pai na cidade e que não o encontra, né? E ao retornar para o seu lar, ela se percebe, né, sem a inocência, compreendendo o mundo, mas infelizmente sendo mais um nessa multidão, sendo praticamente empurrado a repetir os passos do pai, né? E o que é muito interessante durante o filme é a não linearidade temporal. Na verdade, eu contei essa história para vocês, que é o que vocês viram no filme, e você percebe que, na verdade, a criança, né, a gente consegue ver o primeiro momento quando ela conhece esse mundo e o momento já final, que é quando ela vive esse mundo,
né? Nesse paralelo constante. E aí a gente se percebe no final de que todas as pessoas que colaboraram com essa criança, na verdade, é ela adulta. Na verdade, a gente está vendo o tempo presente da exploração dessa criança que cresceu e que saiu do campo para a cidade nesse mesmo movimento, né? E aí, para encerrar, a gente se depara com o retorno ao campo, onde o que resta, o pouco que resta a ele, né, já conformado em toda a situação, são as poucas lembranças que ele tem da infância.